Roberto olhou para o relógio. Já eram 3 da manhã, e ele não conseguia dormir. O motivo era que, na manhã seguinte, ele se casaria. Seria seu segundo casamento. A primeira vez que se casou foi quando tinha 23 anos. Ele e Luciana eram jovens imprudentes. A garota engravidou, então eles tiveram que se casar. Afinal, Roberto era um homem de verdade. Eles tinham sua própria lojinha de mesas e cadeiras que Roberto criava na garagem com seus amigos. A notícia da gravidez pareceu lhe dar uma motivação extra. Ele se dedicou muito mais ao seu negócio. Luciana trabalhava como secretária escolar até entrar em licença maternidade. Ela nunca retornou dessa licença. O negócio de Roberto rapidamente se tornou bem-sucedido. Ele teve sorte. Encontrou um bom cliente que estava abrindo uma cadeia de restaurantes e encomendou móveis em grande quantidade. Roberto reinvestiu o dinheiro que ganhou em seu negócio. Luciana sugeriu que seria bom começar a pensar em comprar roupas e um carrinho de bebê para a chegada do bebê. Ela não exigia tudo de uma vez. Ela apenas acreditava no sucesso do negócio dele, e ela estava certa. Em apenas um ano, sua renda aumentou tanto que seu cartão bancário tinha um saldo de 6 dígitos. E a cada mês ele ganhava mais e mais. Eventualmente, isso levou Roberto a se tornar o proprietário da maior rede de fábricas de móveis. Apesar do casamento de Luciana e Roberto ter acontecido de forma bastante inesperada, eles eram realmente felizes juntos. Eles nomearam seu filho Kelvin. O garoto nunca soube o que era pobreza. Quando ele atingiu a idade de consciência, seu pai já estava entre os jovens empreendedores mais ricos e bem-sucedidos. Infelizmente, eles não estavam destinados a envelhecer juntos. Nenhuma riqueza pode desafiar o destino. Luciana caiu de um barco de passeio durante uma viagem com suas amigas. Bateu a cabeça na lateral e imediatamente afundou. Os salva-vidas não puderam fazer nada. Tudo isso aconteceu na frente de Kelvin, que tinha 8 anos na época. Roberto estava em importantes negociações naquele dia. Ele desligou o telefone para que nada nem ninguém o distraísse de seus negócios. Quão feliz ele estava ao sair da sala de negociações, pois acabará de assinar um contrato de um valor enorme. Apenas 5 minutos se passaram entre ele sair bastante satisfeito e ele cair de joelhos bem no meio do centro de negócios ao ouvir as terríveis notícias sobre sua esposa. Já se passaram 7 anos desde aquela tragédia, mas nem Roberto nem Kelvin jamais andaram de barco ou sequer ficaram perto da água. 2 anos atrás, ele conheceu Darlene. A garota era 14 anos mais jovem que Roberto, mas a diferença de idade não era um obstáculo para o verdadeiro amor. Além disso, Roberto parecia ótimo para a sua idade. Kelvin odiava a namorada do pai desde o começo e seus sentimentos eram mútuos. Darlene também achava que o garoto era muito mimado. Roberto disse imediatamente à garota para não interferir em seu relacionamento com seu filho. Ele estabeleceu esses limites desde o início, mas prometeu conversar com Kelvin sobre não magoar Darlene. Quando Roberto estava por perto, eles tentavam se comunicar de forma calma e indiferente. Mas quando ele não estava em casa, eles não se seguravam nas ofensas. Kelvin sonhava que seu pai um dia voltaria à razão e perceberia que Darlene era apenas uma interesseira, que não sentia amor por ele. Mas todas as esperanças do garoto foram destruídas quando seu pai pediu a garota em casamento. "Esse é o maior erro da sua vida", ele disse ao pai. Então forçou um sorriso para Darlene e disse com uma voz de desgosto: "Parabéns. Você conseguiu o que queria." O garoto se levantou e foi demonstrativamente para o seu quarto. "Ele está apenas passando por uma fase", Roberto ignorou. "Não dê atenção. Ele vai estudar no exterior e não vai nos incomodar. Eu já parei de me magoar com seus insultos. Já me acostumei com eles nos últimos 2 anos", respondeu a feliz Darlene. "Estou tão feliz.
Eu te amo. Roberto permaneceu completamente calmo durante todos os preparativos do casamento. Ele não sofreu nada ao escolher o restaurante, coordenar o menu, convidar os convidados e outras agitações pré-casamento. Mas foi precisamente na noite antes da celebração que um pensamento cruzou sua mente. Estou cometendo um erro? Ele entendeu que eram apenas nervos. No entanto, quando se casou com Luciana, não tinha dúvidas sobre a correção de suas ações. Talvez ele estivesse um pouco incomodado pela diferença de idade. Ou talvez o incomodasse que Darlene fosse muito mais exigente e assertiva do que Luciana. Roberto fechou os olhos. Pare de comparar Luciana e Darlene. Elas são completamente diferentes, disse Roberto em voz alta e virou-se para o outro lado. Isso é absolutamente verdade, respondeu inesperadamente Kelvin, que também não conseguia dormir. Ele estava passando pelo quarto do pai e ouviu a frase. Por que você está espreitando na porta? Disse o pai. Já que você não está dormindo, vamos ter uma conversa de homem para homem. O sol, sem vergonha, empurrou a porta já entreaberta e entrou no quarto. Roberto estava sentado na cama e Kelvin sentou-se ao seu lado. Por que ela quer ficar no hotel? Kelvin perguntou ao pai. Ela diz que os noivos devem passar a última noite antes do casamento separados. Ela tem uma sessão de fotos marcada lá, respondeu Roberto. Para ser honesto, ele também não entendia por que não podiam simplesmente ir para o hotel de manhã. A maquiadora, o fotógrafo e outras pessoas essenciais só deveriam chegar às 10 da manhã. No entanto, ele não queria discutir com sua linda noiva. Afinal, era o primeiro casamento dela. Você ainda pensa na mamãe? Kelvin perguntou novamente. Não passa um dia sem que eu pense nela, respondeu Roberto seriamente. Não pense que, se me casar com outra mulher, eu esqueci da Luciana. Não, ela está sempre no meu coração e ninguém tomará o lugar dela. Mas precisamos seguir em frente. Não podemos viver no passado. Você entenderá quando crescer. Eu já sou crescido e entendo tudo, exceto uma coisa: por que a Darlene? O jovem falou calmamente, sem raiva ou ressentimento. Você, como todos os homens ricos, decidiu se casar com uma mulher bonita só porque ela não tem rugas e tem lábios carnudos. Filho, é amor, respondeu Roberto. Eu não me casaria com alguém em quem não confiasse. Quanto a uma decoração de casa, eu tenho você. Roberto riu e cutucou o garoto de lado. Kelvin se afastou dele com uma expressão de ofensa, mas não estava bravo. Ele já estava acostumado com as piadas do pai. Em geral, o senso de humor era o que consolidava os laços familiares deles. Eles frequentemente provocavam um ao outro de maneira amigável. Isso os ajudava a superar qualquer conflito naquela casa. A única pessoa com quem não se podia brincar era Darlene. Mas se você não está dormindo agora, se está refletindo, isso significa que está duvidando da sua escolha, o garoto voltou ao tema. As dúvidas sempre nos assombram, filho. Mesmo em coisas simples, respondeu o pai. Ele adotou um tom deliberadamente filosófico, sentindo que estava transmitindo anos de sabedoria a Kelvin. Você pensa todos os dias se vai tomar café ou chá no café da manhã? Eu sempre sei que vou tomar chá, respondeu Kelvin, levantando-se da cama, e nunca me arrependo da minha escolha ou a comparo com o café. Eu sei com certeza que o café me dá palpitações. Me faz sentir mal. Só precisei provar uma vez. Mas você, toda vez que sabe que o café é ruim para você, continua bebendo aos copos. O garoto saiu do quarto, deixando o pai sozinho com seus pensamentos. Parecia que desta vez seu filho era mais sábio. Kelvin insinuou que Roberto uma vez viveu com uma jovem. Ela tinha pouco mais de 22 anos. Eles terminaram 6 meses antes de Roberto conhecer Darlene.
Ele e Amy ficaram juntos por apenas 4 meses e se separaram porque Roberto pegou sua amante perto do cofre de alguma forma. Ela descobriu a senha e queria tirar o dinheiro e os valores que restaram de Luciana. Roberto não conseguia se livrar deles. Ele os mantinha como uma lembrança. Mas Roberto tinha certeza de que desta vez seria diferente. Ele sabia com certeza que Darlene não o trairia nem o enganaria. Afinal, eles estavam juntos há 2 anos e a garota nunca lhe deu motivos para duvidar da sinceridade de seus sentimentos. Roberto balançou a mão e deitou-se no travesseiro. É inútil falar com um adolescente, ele pensou. Estranhamente, ele adormeceu instantaneamente. Talvez ele só precisasse conversar com alguém e imediatamente se sentiu melhor. Todos têm seus próprios problemas. Alguns se preocupam com o casamento enquanto amantes perdem o sono à noite porque não sabem o que os espera no amanhã. Além dos ricos, há pessoas no mundo vivendo vidas completamente diferentes. Não é nem mesmo a classe média. É muito mais abaixo. Representando essa sociedade estava Jéssica. Ela tinha acabado de completar 20 anos. Sua mãe morreu de hipotermia há algum tempo. A mulher bebia, estava registrada na polícia e as autoridades haviam tentado tirar sua filha várias vezes. No último dia de sua vida, ela bebeu tanto que não conseguiu entrar em casa e adormeceu na rua. Jéssica encontrou de manhã. A garota ficou profundamente assustada e gritou, acordando sua irmã mais nova. Sim, Jéssica não era filha única. Ela tinha uma irmã de 14 anos, Gabriela. Com grande dificuldade, a garota conseguiu a guarda de si mesma e de Gabriela, que não acabou em um orfanato. Elas viviam em um albergue. Os vizinhos das garotas eram alcoólatras como sua mãe. As irmãs tinham medo de sair na rua desnecessariamente. O dinheiro era apertado para elas. O que ajudava era que Jéssica recebia benefícios pela guarda, mas ela também trabalhava como enfermeira no hospital local. Toda vez que Jéssica recebia seu salário e os benefícios, ela sentava-se à mesa com um caderno e fazia o orçamento do dinheiro. Este mês, sobrou muito pouco dinheiro. Eu te disse para não tirar licença médica, lamentou Jéssica, olhando para sua irmã sentada à sua frente. Você estava com febre. Como poderia trabalhar nessa condição? Exclamou Gabriela, balançando a cabeça. E se surgissem complicações, você não poderia trabalhar por ainda mais tempo. A garota calculava quanto precisavam economizar para a comida e cobrir as contas de serviços. É aniversário do nosso chefe este mês. Eles vão nos fazer comprar outro presente, sussurrou Jéssica, mastigando a ponta da caneta. Gabriela queria dizer algo, mas hesitou. Talvez tivesse medo de distrair sua irmã das contas. Ou talvez sua sugestão fosse ousada demais. Por que você não consegue ficar parada? Vá para a cama. Você só está me distraindo, disse Jéssica. Jéssica, eu quero trabalhar também, Gabriela disse suavemente. Ela falou quase num sussurro porque expressar seu desejo era assustador. Sabia que Jéssica começaria a falar sobre a escola novamente. Mas ela precisava pensar nos estudos. Gabriela muito havia dito à irmã que, ao conseguir seu passaporte, queria encontrar um trabalho de meio período. Fico feliz que você também queira contribuir para o nosso orçamento, mas você sabe muito bem que isso é impossível, respondeu Jéssica. Você precisa estudar. Não vou permitir que você abandone a escola para trabalhar. E se quiser, pode distribuir panfletos nos fins de semana. Bem, eu já fiz isso. Você não percebeu que agora tem leite na geladeira e pão na gaveta? A garota falou com mais ousadia. Mas o problema é que o meu salário do dia todo só cobre isso. Bem, eu também comprei uma barra de chocolate para mim. Jéssica balançou a cabeça desaprovadoramente.
Gabriela abaixou os olhos para o chão e suas bochechas ficaram vermelhas. A garota se sentia envergonhada de que sua irmã mais nova tivesse que trabalhar e pensar sobre a falta de dinheiro. Jéssica havia vivido na pobreza a vida toda, mas também tinha experimentado bons momentos enquanto seu pai estava vivo. Tudo estava bem e sua mãe não bebia álcool. Mas depois da morte dele, a mulher parecia ter perdido a cabeça. Ela vendeu o apartamento e se mudou para este albergue após o funeral do pai. Jéssica nunca mais viu sua mãe sóbria. Gabriela era apenas um bebê na época. Sendo tão jovem, ela não entendia nada. E a pequena Jéssica se tornou tanto mãe quanto pai. O que Jéssica mais temia na vida era que Gabriela repetisse seu destino. Quando Jéssica completou 18 anos, prometeu que economizaria dinheiro para alugar um apartamento. Jéssica sonhava em levar sua irmã e se afastar da mãe. Claro, ela não conseguiu economizar para comprar uma casa, mas conseguiu guardar dinheiro para alguns meses de aluguel de um apartamento modesto. Mas a mudança nunca aconteceu. A mãe encontrou o dinheiro e o gastou em álcool. Foi então que Gabriela viu sua irmã em desespero pela primeira vez. Ela até quis atacar sua própria mãe com os punhos. Foi nesse momento que Gabriela, que acabará de completar 12 anos, percebeu que sempre defenderia sua irmã. Cada uma delas sabia que a outra era seu único apoio e consolo nesta vida. Somente Jéssica se sentia mais responsável, afinal, ela era mais velha. E agora Gabriela já estava tentando trabalhar, e ela tinha apenas 14 anos. Será que algum dia elas conseguiriam viver bem e em paz? Jéssica não tinha resposta para essa pergunta. A esperança estava se esvaindo. Ouvi os vizinhos dizerem que Simone morreu. Ela trabalhava como faxineira para você. Provavelmente estão procurando uma substituta para ela agora, continuou Gabriela, sua voz ficando mais firme a cada palavra. Você sabe que Simone limpava o crematório? Ela trabalhava à noite, respondeu Jéssica. Bem, isso é muito conveniente. Vou estar na escola durante o dia e à noite posso ganhar um dinheiro extra, Gabriela se alegrou. Depois da escola, terei tempo para descansar até a noite. Gabriela, disse Jéssica seriamente, é um crematório. Eles queimam corpos lá. Você sequer imagina como é? Que tipo de atmosfera há lá? Há cadáveres por toda parte. Eu não tenho medo dos mortos, Gabriela acenou com a mão. Você tinha mais medo da mamãe do que eu. Jéssica admitiu que sua irmã mais nova era de fato muito mais forte emocionalmente do que ela. Mas ainda assim recusou o pedido dela. Gabriela insistiu por mais uma semana. Finalmente, Jéssica cedeu. Não estou prometendo nada. Vou apenas conversar com nosso chefe. Se ele concordar, então vá em frente e trabalhe. Mas ninguém vai contratar uma criança menor de idade, resistiu Jéssica às persuasões da irmã. A garota não mentiu. Ela conversou com o chefe do hospital e, para sua surpresa, ele concordou. O homem explicou que ninguém queria assumir um trabalho tão desagradável e mal pago. Se Gabriela quisesse trabalhar apenas à noite, isso seria ainda melhor. Ninguém a veria. Ele não receberia reclamações ou multas por trabalho infantil também. Com dificuldade, Jéssica ajudou sua irmã a conseguir um emprego no crematório. Ela perguntou várias vezes se ela estava certa de sua decisão, lembrando-a de que ainda não era tarde demais para desistir. Na última vez que perguntou, ela já estava segurando a maçaneta da porta, que provavelmente levava ao lugar mais assustador do hospital. Abra. Quanto mais cedo eu começar, mais cedo termino, Gabriela não conseguiu segurar. Seus olhos estavam tristes, mas determinados. Enquanto suas colegas de classe iam a bailes escolares, dando seus primeiros beijos, ela era forçada a esfregar o chão em um lugar tão assustador. Assim que Jéssica abriu a porta, sentiu um cheiro horrível.
Gabriela franziu o nariz e o cobriu. Você ainda quer trabalhar aqui? Perguntou Jéssica. Sim, foi apenas um pouco inesperado. E, de qualquer forma, não cheira mais a nada, respondeu Gabriela, tirando a mão do rosto. Na realidade, o cheiro rapidamente se dissipou, ou Gabriela se acostumou com ele, mas certamente não a incomodava. Havia vários corpos deitados em maçãs, prontos para serem cremados pela manhã. Gabriela olhou ao redor, evitando cuidadosamente olhar para aquelas maçãs. Jéssica voltou com um balde e um esfregão, acenou com a mão para a irmã e mostrou onde pegar água. Gabriela trabalhava apenas à noite, todos os dias. Jéssica tentava alinhar seus turnos para trabalhar junto com a irmã, mas, claro, nem sempre dava certo. Gabriela pediu para ela parar de vigiá-la, prometendo que tudo ficaria bem. Claro, ela só não queria que sua irmã se preocupasse. Ela estava assustada e triste com sua situação, mas não tinha para onde ir. Gabriela tinha uma forte vontade. Nunca reclamava com a irmã, embora passar as noites no crematório fosse incrivelmente assustador. Quando Jéssica estava de plantão no mesmo turno que a irmã, ela sempre sentava com Gabriela. Mas quando a garota ficava sozinha, era um pesadelo. Ela constantemente ouvia sons assustadores, via sombras. Se houvesse um falecido no corredor durante seu turno, Gabriela sempre sentia que eles iam se levantar e agarrá-la pelo pescoço. Ela sentava no canto e chorava, e era assim toda vez. Olha, Jéssica mostrou seu telefone com fotos de uma garota em um vestido de noiva. Esta é minha conhecida. Enquanto nosso pai ainda estava vivo, ela morava no prédio vizinho. Parece que ela está indo bem. Casou-se com um empresário rico. Talvez você não devesse ter ignorado como nos anos escolares você poderia ter sido amiga da noiva agora e encontrado um noivo rico lá, sugeriu Gabriela. Claro, Jéssica riu. Ninguém queria ficar perto de mim na escola. Você sabe como vivíamos e ainda vivemos? Darlene sempre tinha saias curtas, tops da moda e maquiagem. Eu ainda não posso me dar ao luxo de nada disso. Você é muito mais bonita que ela. Gabriela apoiou sua irmã. Olha, ela é 3 anos mais velha que você, mas parece que há uma diferença de 10 anos. Você acha que ela realmente ama esse homem? Mas ela mora em uma mansão, não em um dormitório, Jéssica disse, desligando o telefone. Darlene até contratou cobertura da mídia para o casamento. Ela queria que todos na cidade soubessem que tipo de homem ela conseguiu agarrar, para que todos que já vissem olhassem para as notícias e dissessem, bem, ela conseguiu alcançar o sucesso. Algumas pessoas, como Jéssica, simplesmente desligavam seus telefones descontentes e os guardavam. Outras começavam a escrever mensagens lembrando da sua existência e pedindo um encontro. A ingênua Darlene ria enquanto deletava mensagens não lidas. Eles acham que só porque sou agora a esposa de um milionário, podem me pedir dinheiro emprestado. Não entendo por que você teve que transformar nosso casamento em um show, resmungou Roberto, insatisfeito. É nossa celebração. É sobre nós. E você transformou isso em um evento público. Quando me casei com Luciana, nem convidamos convidados. Apenas tomamos chá e um café e fomos para casa. Darlene olhou agressivamente para seu marido. Ela realmente detestava quando Roberto a comparava com sua falecida esposa. Luciana sempre ganhava nessa comparação, não exigindo tanto dinheiro, se envolvendo em trabalho de caridade, ajudando animais e até mesmo crianças doentes. Roberto viu a reação da esposa e imediatamente se desculpou. Ele se tornou um fraco. Kelvin sussurrou silenciosamente, que estava perto de seu pai e madrasta naquele momento. O garoto podia ouvir perfeitamente a conversa deles. 2 dias depois, Roberto e Darlene estavam se preparando para a lua de mel. Seria apenas por uma semana. Kelvin ficaria em casa sozinho.
Em primeiro lugar, ele não queria ir na viagem romântica do pai, ver ele e Darlene se abraçando por 7 dias seguidos não era a perspectiva mais agradável. Em segundo lugar, ele precisava estudar, pois o final do ano letivo estava se aproximando. Darlene estava arrumando suas coisas e conversando ao telefone com uma amiga. Kelvin passou pelo closet onde sua jovem madrasta estava e ouviu o nome de sua mãe. Ele imediatamente parou para ouvir a conversa. Nunca teria feito isso se Darlene estivesse falando sobre outra pessoa, mas ela estava insultando sua mãe. Ela reclamava com a amiga que Roberto constantemente lembrava dela e as comparava. Se eu pudesse, eu a ressuscitaria e a mataria novamente, disse Darlene, rindo alto. Kelvin não pôde perdoar sua madrasta por aquela declaração. Ele rompeu no closet e congelou ao ouvir a última frase. Queria bater em Darlene, mas percebeu que não podia bater em uma garota. Darlene se assustou e gritou. Os seguranças correram imediatamente para eles. Kelvin cerrou os punhos e olhou raivosamente para sua madrasta. Darlene percebeu que ele havia ouvido tudo e estava se segurando para não bater nela. Darlene notou que os seguranças já estavam correndo em direção a eles. Soltem-me, ajudem, ela gritou. Kelvin se assustou. Ele nem a havia tocado. O garoto queria acalmar Darlene, estendeu as mãos à frente dele e pediu para ela parar de gritar. De repente, Darlene bateu o rosto na prateleira com toda a força, e o sangue começou a escorrer do seu nariz. Você perdeu completamente a cabeça, gritou Kelvin. Os seguranças já estavam na entrada do closet. O que viram os fez pensar que precisavam proteger Darlene do filho do patrão. Eles congelaram e não sabiam o que fazer. Eu não a toquei. Ela bateu o próprio nariz, tentou justificar-se Kelvin aos seguranças. Ele me bateu, Darlene gritou de forma lamuriosa e um tanto histérica. Nesse momento, Roberto ouviu algum barulho no andar de baixo. Ele rapidamente desceu de seu escritório e viu 2 de seus seguranças em confusão. Kelvin os olhava assustado e tentava explicar algo, enquanto Darlene, com o rosto e o vestido já cobertos de sangue, estava sentada no chão, gritando alto que tinha sido espancada. Roberto correu imediatamente para sua jovem esposa, ignorando completamente o que seu filho estava dizendo. Ele quebrou meu nariz, Darlene chorou. Papai, ela está mentindo. Essa idiota bateu o próprio nariz no armário. Ela disse coisas horríveis sobre minha mãe. Eu só queria falar com ela e ela quebrou o próprio nariz, justificou-se Kelvin. Não quero te ouvir, respondeu Roberto severamente. Ele virou a cabeça bruscamente para o filho. O olhar de Roberto indicava que Kelvin estava falando sem sentido. O pai acreditava em sua amada mulher, não nele. Ele está pronto para fazer qualquer coisa só para arruinar nossas férias, chorou Darlene. Como posso viajar com o nariz assim? Não se preocupe. É só um hematoma, tranquilizou Roberto. Vamos ao hospital imediatamente. O médico vai te examinar e, se necessário, podemos adiar nossa lua de mel. Podemos voar para resorts toda semana. Só não chore. O voo teve que ser adiado por uma semana. Darlene se recusou a voar. Ela não teve uma fratura, mas tinha hematomas escuros sob os olhos, o que lhe dava uma estranha semelhança com um panda. Kelvin não perdeu a oportunidade de provocá-la, pois ambos sabiam que ela havia provocado aquele resultado. Claro, ele fazia isso quando o pai não estava por perto. Na presença dele, o garoto nem se aproximava de Darlene. Roberto e Darlene voaram para suas férias. Kelvin ficou sozinho pela primeira vez durante uma semana inteira. Embora seja difícil chamar isso de solidão, vivendo em uma casa onde uma dúzia de pessoas da equipe trabalham durante o dia, ele tinha um tutor que vinha até ele. Depois, Kelvin era levado para o treino de futebol. Ele só voltava para casa à noite. Por meia hora, ele jogava videogames na TV e ia para a cama.
Como resultado, o garoto só podia relaxar adequadamente aos domingos, que era sempre um dia livre de todas as atividades. Na segunda-feira, por volta do meio-dia, seu pai e Darlene deveriam retornar. Kelvin queria passar esse dia de uma maneira diferente. Estava cansado de ficar em casa, mas não podia ir a lugar nenhum além do quintal. Para garantir que o garoto não tivesse medo de ficar sozinho, um segurança passava o tempo com ele. Kelvin o chamava de Tércio e o amava muito. Esse homem era como um tio próximo ou algum parente muito próximo para ele. Foi Tércio quem cuidou do garoto o tempo todo quando Roberto estava fora, até substituindo uma babá quando ele era muito jovem. Tércio, vamos à cidade e dar um passeio lá. Pelo menos passear pelo parque, sugeriu Kelvin. Olha que tempo bonito. É o fim de outubro, mas está quente e ensolarado. Em breve tudo estará coberto de neve e ficará lamacento e frio. É um ano inteiro esperando o momento certo para um passeio. Kelvin, você sabe que seu pai vai me matar se descobrir, respondeu Tércio. Ele só está fingindo estar bravo, acenou Kelvin. Ele não fará nada porque não vai descobrir. Tércio bateu nas coxas e acenou com a mão. Vamos fazer isso, disse ele animadamente. Tércio e Kelvin entraram no carro. O garoto insistiu em sentar no banco da frente porque queria ver a cidade. Ele geralmente percorria os mesmos trajetos e não conhecia nenhuma área, exceto as que frequentava. Leve-nos a algum lugar tranquilo e pacífico, sem confusão, pediu Kelvin. Vamos ao bairro onde eu morava quando criança. Lembro que havia uma bela alameda lá, sugeriu Tércio. Kelvin assentiu aprovadoramente e afivelou o cinto de segurança. O trajeto levou cerca de 20 minutos. O garoto percebeu que, quanto mais se afastavam de onde moravam, a vista pela janela ficava mais triste. Não havia tantas casas bonitas e árvores. As pessoas pareciam cansadas e infelizes. As mansões foram substituídas por prédios antigos. Você morava aqui? Que pesadelo, exclamou Kelvin. Eu não vivo em um lugar tão bonito quanto você agora, disse Tércio com um tom de tristeza na voz. Sim, comprei um apartamento maior, mas ainda não consigo alcançar o luxo que seu pai tem. As pessoas aqui não voam para resorts no exterior. Elas não têm telefones como os seus, mas são felizes à sua maneira. Talvez até mais do que eu. Kelvin respondeu, seu humor também mudando. Olha, há uma família caminhando com um pequeno. Ele tem tanto a mãe quanto o pai. Ninguém caminhava comigo, exceto você. Tércio estacionou o carro perto da alameda. Kelvin e seu guarda saíram do carro e foram caminhar entre as árvores. Jovens mães passavam com carrinhos de bebê. Crianças andavam de bicicleta e patinete. Ninguém estava com pressa. Ninguém estava lidando com assuntos urgentes no telefone. E pais brincavam com seus filhos ou os ensinavam a andar de patins. Kelvin se sentiu muito triste. Ele mal podia contar os dias em que seu pai estava livre e passava tempo com ele. Tércio e Kelvin se aproximaram de uma barraca de sorvete. O garoto imediatamente disse que queria experimentar. Havia uma longa fila. Certamente, aquele sorvete era muito saboroso. À frente deles na fila, estavam duas garotas. Uma tinha cerca de 20 anos e a outra era mais jovem. A mais nova estava contando dinheiro. Gabriela, talvez a gente pule o sorvete hoje, disse Jéssica. Acabei de lembrar que não pagamos a conta de eletricidade ainda. Sorvete é muito barato, respondeu Gabriela, ofendida. Ouça o que estou te dizendo, protestou a irmã mais velha. Bem, vamos comprar um só para dividir, sugeriu Gabriela, juntando as mãos. Jéssica balançou a cabeça e saiu da fila. Vamos. Sem doces hoje. Vamos cuidar da nossa figura, disse Jéssica.
cuidar da nossa figura? Zombou Gabriela da irmã. Vou rasgar meu vestido com meus ossos em breve. Por que devo cuidar dela? Jéssica sentou-se no banco e abaixou a cabeça. Gabriela notou lágrimas escorrendo dos olhos da irmã. A garota sentou-se ao lado dela e descansou a cabeça no ombro dela. Pare de chorar por tais bobagens, confortou Gabriela. Compramos na próxima vez. Tércio e Kelvin testemunharam essa conversa. O garoto olhou confuso para o guarda. Seu olhar parecia perguntar: as pessoas vivem tão mal assim? Ele não perguntou nada, mas Tércio entendeu. Ele franziu os lábios e assentiu. Quando chegou a vez de Kelvin na fila, ele pediu 2 sorvetes simples e 2 dos maiores e mais caros. Ele ficou com os mais simples para ele e seu acompanhante levou os outros 2 para o banco onde as 2 garotas tristes estavam sentadas. Gabriela olhava para o chão e chutava uma pedrinha com os pés. Finalmente, ela e sua irmã tinham um dia de folga juntas. Queriam se distrair e caminhar pela Alameda, mas mesmo ali enfrentaram decepções, lembrando que não tinham nada. Nem mesmo dinheiro suficiente para 2 porções de sorvete. De repente, um sorvete apareceu na frente de Gabriela. Ela olhou para cima e viu um garoto bonito oferecendo a ela o sorvete. Aproveite, disse-lhe gentilmente. Gabriela olhou para Jéssica ao lado. Ela olhou para cima, surpresa, e viu Kelvin, que também estava oferecendo um sorvete. Obrigada, disseram as garotas em uníssono, igualmente constrangidas. Elas pegaram o sorvete e observaram enquanto o homem e o garoto se afastavam pela Alameda. Quando Kelvin se afastou, ele piscou para Gabriela. Ele notou que ela era muito bonita, apenas vestida de maneira um pouco estranha e muito magra. Esse é o filho do milionário com quem Darlene se casou, lembrou Jéssica. Parece que ele gostou de você. Talvez você seja a futura esposa de um empresário. Você gostaria, respondeu Gabriela à irmã, e as garotas riram. Kelvin tinha sentimentos mistos sobre esse passeio. Por um lado, ele estava feliz e intrigado ao vislumbrar outra vida. Por outro lado, ele se sentia muito triste ao saber que havia pessoas tão infelizes. Fazia 6 meses desde que Roberto e Darlene haviam se casado. Kelvin ainda não conseguia se acostumar com sua madrasta, mas eles não causavam mais problemas um ao outro. Eles simplesmente tentavam se manter afastados. Um dia, o treino de futebol de Kelvin foi cancelado. Seu treinador caiu e não havia substituto. O jovem estava indo para casa de bom humor, sabia que podia ficar sozinho porque seu pai estava trabalhando até tarde. Ele havia avisado a todos pela manhã que chegaria tarde em casa. Darlene estava planejando se encontrar com suas amigas, o que significava que o encontro poderia se prolongar até tarde da noite. Kelvin abriu a porta, entrou na casa e jogou a mochila no chão. Os empregados cuidariam de tudo. Ele não estava com vontade de fazer nada hoje. O rapaz subiu as escadas, passando pelo quarto do pai e de Darlene. A porta do quarto estava entreaberta, então ele pôde ouvir alguns sons muito distintos. Ele já estava naquela idade em que podia adivinhar o que estava acontecendo atrás da porta. Hack, sussurrou Kelvin e tentou passar discretamente, mas então parou abruptamente. Ele sabia com certeza que seu pai não estava em casa. O carro dele não estava na garagem. Além disso, ele próprio havia dito que não voltaria até a noite. Sem pensar muito, Kelvin empurrou a porta do quarto e viu Darlene na cama com um homem. O garoto imediatamente pegou seu telefone e começou a procurar o número do pai enquanto corria para seu quarto para se trancar lá. Infelizmente, ele não conseguiu pressionar o botão de chamada. Kelvin sentiu uma dor aguda na parte de trás da cabeça. Tudo escureceu diante de seus olhos e ele caiu de rosto no chão. Idiota! Você o matou? Perguntou Darlene baixinho, correndo até seu amante, que havia golpeado o garoto.
Eu não sei. Como eu vou saber? Não sou médico, respondeu o amante com uma expressão estúpida, olhando para Darlene. Definitivamente não é médico. Você é um idiota, disse Darlene, balançando a cabeça. Roberto não tinha nenhuma reunião importante naquele dia. Ele estava apenas planejando passar o dia inteiro lidando com documentos para se preparar para negociações. Em dias assim, ele não desligava o telefone. Apenas o deixava no modo silencioso. De alguma forma, no momento em que ligaram para ele do hospital, ele olhou para a tela. Se não fosse por essa coincidência aleatória, ele teria perdido a chamada. 10 minutos depois, Roberto estava diante da porta com a placa morgue. Um médico se aproximou dele e se apresentou como Gregory. Alguns segundos depois, entrou outro homem. Ele mostrou sua identificação, disse que era investigador e seu nome era Mitchell. Desculpe, deve haver algum engano. Me disseram para vir aqui, disse Roberto confuso e esperando por um milagre. Vamos entrar e você entenderá tudo, disse o médico cautelosamente. No meio da sala havia uma maca com um corpo coberto por um lençol. O coração de Roberto batia tão alto que até Mitchell podia ouvi-lo. O médico puxou o lençol do rosto do garoto e Roberto imediatamente caiu de joelhos. Como? Como isso aconteceu? Perguntou Roberto com uma voz que soava estranha até para ele mesmo. Seu filho foi atropelado por um carro, disse o investigador muito baixinho e calmamente. O motorista trouxe seu filho para o hospital. Foi quando Gregory me ligou. Por favor, aceite minhas condolências. Quando estiver pronto, ligue para discutirmos os detalhes do caso. Posso ficar sozinho com meu filho? Perguntou Roberto. Claro. Apenas um pedido, não toque no garoto com as mãos. Ainda precisamos examinar o corpo, pediu Gregory. Roberto assentiu e esperou o médico e o policial saírem. Eu perdi meu próprio filho, disse o investigador ao médico do lado de fora da porta. Eu entendo a dor dele, mas há algo nesse caso que parece estranho para mim. Você não está acostumado a criminosos se entregarem? Perguntou Gregory com um tom estranhamente arrogante. Não, isso às vezes acontece, respondeu Mitchell. Mas meu instinto me diz que há mais nessa história e meu instinto nunca me decepcionou. Tudo acontece pela primeira vez, respondeu o médico. Você está apenas muito afetado por essa história. Isso lembrou você da sua própria dor. Mitchell concordou que o médico poderia estar certo. Ele saiu com um olhar bastante pensativo. Gabriela lembrava do garoto que a tratou e a sua irmã com sorvete há muito tempo. E não importava para ela se Kelvin era filho de um milionário ou tão pobre quanto ela. O coração infantil de Gabriela ainda não havia sido envenenado pelo materialismo. Mas já se passaram 6 meses, e ela ocasionalmente lembrava daquele incidente e simplesmente sorria. Era bom saber que havia pessoas gentis no mundo. Ela foi para seu turno noturno até de bom humor. Gabriela entrou no hall do crematório. Ainda não havia ninguém lá. Ela esperava que a noite passasse calmamente, mas menos de meia hora depois, as portas se abriram e, estranhamente, trouxeram uma maca. Eles estavam fazendo tudo muito rapidamente e descuidadamente, fazendo com que o lençol que cobria o corpo escorregasse. Bem, vai ser cremado de manhã mesmo. Então, não importa, disse um dos ordenanças. Gabriela, junte-se a nós, o segundo ordenança gritou alegremente, embora fosse um pouco inapropriado para o lugar onde estavam. A garota saiu de seus pensamentos e olhou para os 2 homens que haviam interrompido sua paz. Então seu olhar caiu sobre o corpo que ela estava esperando para a cremação naquela manhã. Ela soltou um grito alto e levou as mãos à boca. Você o conhece? O ordenança alegre mudou seu tom. Desculpe, eu não sabia. Nós não nos conhecemos. Só nos vimos uma vez na vida, respondeu Gabriela.
Que triste. O garoto tem a sua idade. Sabe, ele ia comprar um carro. Você pode imaginar, disse o outro homem. E o pai dele é uma pessoa bem conhecida na cidade, mas você não pode escapar do destino, refletiu seu companheiro. Gabriela ficou paralisada, incapaz de tirar os olhos de Kelvin. Os ordenanças trocaram olhares e decidiram ir embora. Eles não sabiam que palavras usar para confortar a jovem faxineira. A garota se aproximou do garoto. Seu rosto estava cheio de hematomas, mas, fora isso, ele estava tão bonito quanto no dia em que se viram pela primeira vez. Esse turno era diferente de todos os outros. Gabriela não conseguia parar de olhar para Kelvin. Ela até pensou que estava notando algumas coisas estranhas. Começou a achar que estava enlouquecendo. Sempre que olhava para ele acidentalmente, parecia que seu peito estava subindo, como se estivesse respirando. Preciso dormir um pouco ou vou perder a cabeça, disse a garota para si mesma. E então olhou para Kelvin novamente. De repente, o dedo do garoto se mexeu para cima e para baixo. Gabriela recuou surpresa. Que tipo de besteira mística é essa? Exclamou a garota com raiva e medo. Gabriela se sentou bem na frente dele e ficou olhando fixamente. Queria se convencer de que estava apenas imaginando coisas. Mas não, o dedo de Kelvin se mexeu novamente, e então seus cílios tremeram como se ele estivesse fingindo dormir. Se isso é algum tipo de brincadeira, é melhor confessar agora, disse Gabriela em voz alta, de forma severa. Por um momento, ela realmente pensou que o garoto só tinha decidido provocá-la, de alguma forma descobriu que ela trabalhava no crematório e queria zombar dela. Mas ninguém respondeu. Não, Gabriela, tente se convencer. Isso é impossível. E se alguém só decidiu se livrar do garoto dessa maneira? Gabriela frequentemente via em programas de TV que os filhos de pessoas ricas eram sequestrados ou mortos. Ela decidiu verificar se ele ainda estava vivo. A garota tinha visto cadáveres muitas vezes. Era uma companhia constante nesse lugar e nunca nenhum deles mostrou sinais de vida. Kelvin, no entanto, parecia mais alguém inconsciente ou profundamente adormecido do que morto. Gabriela se aproximou de Kelvin e inclinou-se sobre seu rosto. Ela sabia que o sinal mais confiável de vida era a presença de um pulso. A garota também sabia como verificá-lo. Jéssica frequentemente lhe contava histórias do hospital. Mas para verificar se Kelvin tinha pulso, ela teria que tocá-lo. E isso era muito assustador. Gabriela levantou cuidadosamente a mão e começou a aproximá-la do pescoço do garoto. Mas assim que a distância entre seu dedo e a pele de Kelvin ficou a poucos milímetros, ela recuou. Não, eu não consigo, disse Gabriela em voz alta. Lágrimas começaram a se formar. Ela continuou se convencendo de que não havia nada a temer. Quando, de repente, os cílios de Kelvin se mexeram novamente e ela ficou bem na frente dele. Agora não havia dúvida de que ela não estava imaginando coisas. Gabriela imediatamente se encheu de determinação e pressionou os dedos no pescoço do garoto. Ela correu para fora do crematório e foi encontrar sua irmã. Jéssica estava deitada no sofá do escritório. Ela não estava dormindo, mas sua dor de cabeça era tão forte que decidiu deitar e descansar um pouco. Por causa da dor, ela nem se preocupou em descer para ver sua irmã. Jéssica, disse Gabriela, chame a polícia urgentemente. Eles trouxeram um garoto para mim. Eles vão cremá-lo amanhã, mas ele está vivo. Jéssica levantou a cabeça do travesseiro e olhou para a irmã com incredulidade. Claro que ela não acreditou e decidiu verificar por si mesma se Gabriela estava certa. Eu sabia que havia algo suspeito aqui, disse Mitchell, que estava ao lado do garoto apenas 10 minutos depois da ligação de Jéssica para a delegacia. Mitchell ligou para Roberto e pediu que ele viesse ao departamento sozinho.
ele proibiu Roberto de contar a qualquer um que seu filho estava vivo. Isso poderia interferir na investigação, explicou. Roberto imediatamente se levantou da cama. Ele não estava dormindo de qualquer maneira. Ele dirigiu até o hospital, quebrando todas as regras de trânsito. As ruas estavam vazias, afinal. Como aconteceu que meu filho vivo foi declarado morto? Perguntou ele ao investigador. É isso que estou tentando descobrir, respondeu Mitchell. Roberto disse que queria vê-lo, mas o investigador respondeu que, por enquanto, isso era impossível. Veja, obviamente, mais de uma pessoa está envolvida aqui. Não acho que a equipe do hospital seja tão tola a ponto de não distinguir uma pessoa viva de uma morta, disse Mitchell. Já enviei um grupo de policiais para buscar o médico-chefe deste hospital. Uma enfermeira está atualmente cuidando de seu filho, a mesma que descobriu o pulso de Kelvin. Precisamos garantir que o médico confesse tudo. E o homem que atropelou Kelvin, ele mentiu também? Roberto não conseguia entender. É isso que vou descobrir, disse Mitchell misteriosamente. O investigador afirmou que, enquanto seus colegas interrogavam Gregory, ele próprio iria até o motorista que trouxe o corpo do garoto para o hospital. Como ainda não havia julgamento, ele poderia obrigá-lo a confessar. Instruiu Roberto a ir para casa e estar pronto para vir à delegacia a qualquer momento. Roberto foi para casa. Seu estado de espírito era inexplicável, mas o sentimento predominante que ele experimentava era alegria. O funeral foi cancelado. Roberto rezou o caminho todo para que Mitchell resolvesse esse crime. Ele nem saiu do carro. Apenas ficou na garagem, perdido em vários pensamentos. O som de um carro se aproximando acordou Darlene. Ela percebeu que Kelvin não estava lá. Claro, ela imaginou que Roberto estava atormentado por causa de seu filho, mas não sentia pena dele. Queria que toda essa história terminasse rapidamente e que Kelvin fosse cremado. Por que ele não acorda se está vivo? Gabriela se preocupava com Kelvin e perguntou a Jéssica. Acho que ele está em coma. Seu corpo não responde a nada, mas ele está vivo, especulou Jéssica. Só não entendo uma coisa. Por que não podem transferi-lo para um quarto de hospital? O garoto precisa de tratamento. Até que esse investigador resolva o caso, talvez realmente tenhamos que enterrar o garoto. Darlene esperou cerca de mais 1 hora, mas Roberto nunca saiu do carro. Ela se preocupou que ele pudesse fazer algo contra si mesmo, o que não precisava acontecer. Decidiu descer até ele para oferecer apoio. Quando Darlene abriu a porta do carro e sentou-se no banco do passageiro, ficou surpresa ao notar que Roberto não estava histérico. Não havia nem lágrimas em seus olhos. Não consegue dormir? Ela perguntou cautelosamente. Como posso? Respondeu Roberto secamente. Era tão difícil para ele guardar essas notícias para si mesmo, mas Mitch ordenou que ninguém fosse informado sobre o que aconteceu. Ainda não consigo entender por que Kelvin foi ao futebol naquele dia. O treino foi cancelado, disse Roberto, apenas para falar sobre algo. Embora essa pergunta realmente o incomodasse, agora ele entendia que não era uma coincidência. Talvez houvesse alguma competição programada, sugeriu Darlene. Não, ele foi lá sem segurança e sem motorista, continuou Roberto. É como se ele estivesse sendo atraído, como se quisessem matá-lo. O rosto de Darlene empalideceu. Ela estava muito alarmada com a suposição de Roberto, mas ele não poderia imaginar que foi o amante dela quem encontrou um bêbado que concordou em assumir a culpa pelo acidente fatal e ir para a prisão. Não havia chance de Roberto descobrir a verdade, pois Darlene havia feito acordos com os médicos. Eles só precisavam passar por amanhã, e a história terminaria. Darlene e seu amante estavam convencidos de que o garoto estava morto. Ficaram tão assustados quando ele caiu que não pensaram em verificar seu pulso ou ouvir sua respiração. Imediatamente começaram a pensar em como encobrir seu crime.
3 horas se passaram desde que Roberto deixou a delegacia. O amanhecer estava rompendo, mas ainda não havia notícias. Darlene estava ao lado dele no banco do passageiro. Ela tentou iniciar uma conversa, mas nos últimos 20 minutos, adormeceu profundamente. Roberto, no entanto, não conseguia dormir. A cada 5 minutos, ele verificava o telefone esperando a chamada esperada. Finalmente, uma ligação veio de Mitchell. Venha urgentemente para a delegacia e traga sua esposa. Mas não diga uma palavra a ela. Diga que quer surpreendê-la, ordenou Mitchell. Foi muito conveniente que Darlene estivesse dormindo no banco do passageiro do carro. Roberto não teve que inventar nada. Que surpresas poderiam haver na noite antes do funeral de seu próprio filho? A garota abriu os olhos apenas quando estavam chegando à delegacia. Por que estamos aqui na sexta-feira? Perguntou Darlene, surpresa. Roberto deu de ombros. Sem conseguir pensar em nada mais inteligente, ele simplesmente não teve tempo de pensar em algo melhor. Roberto saiu do carro e abriu a porta para Darlene, mas ela balançou a cabeça e disse que não iria a lugar nenhum. Roberto não queria esperar e persuadi-la. Entendeu que Mitchell não ordenou que ele viesse com sua esposa sem motivo. Ele pegou a mão de Darlene e a puxou para fora do carro à força. Na porta da delegacia, a garota viu seu amante saindo de um carro da polícia. Ele estava algemado e o oficial o empurrava por trás para fazê-lo andar mais rápido. Darlene parou. O que está acontecendo? Perguntou Roberto, irritado. Então ele olhou para onde sua jovem esposa estava olhando. Espere, esse não é o seu treinador de fitness? Darlene começou a correr, mas só conseguiu descer 2 degraus. Roberto agarrou sua cintura e a ergueu sobre o ombro. Onde você pensa que vai? Boba! Você não vai escapar, disse Roberto e carregou a garota até o investigador. O homem estava começando a entender o que estava acontecendo ali e quem era o culpado pelo que aconteceu com seu filho. Suas suspeitas foram confirmadas no corredor. Lá estavam o motorista e Gregory, todos algemados. Agora Darlene e seu amante se juntaram a eles. Todas essas pessoas queriam enterrar seu filho vivo, explicou o investigador. Apenas 3 deles tinham certeza de que ele já estava morto. Mitchell explicou que o motorista já havia confessado tudo. Ele foi simplesmente solicitado a assumir a culpa. Ele não havia atropelado ninguém. O médico foi bem pago para agilizar a cremação e concluir no relatório de óbito que o garoto havia sido atropelado por um carro. Os mentores por trás de tudo isso eram Darlene e seu amante. A cada palavra do investigador, o rosto de Roberto ficava mais irado. Havia uma arma de serviço na mesa de Mitchell. Várias vezes, o empresário olhou para ela. E depois da última frase, ele não pôde se conter. Pegou a arma, tirou-a do coldre e entrou no corredor onde todo o grupo estava sentado atrás das grades. Aqueles que decidiram cremar um garoto vivo. Roberto não mirou em ninguém em particular. Ele odiava todos que estavam lá. Um tiro ecoou na delegacia. Mas todos permaneceram vivos. Mitchell conseguiu segurar as mãos de Roberto, e ele disparou na parede. A bala foi para o reboco, logo acima da cabeça de Darlene. A garota estremeceu e começou a chorar alto. Após esse incidente, ela começou a gaguejar. O único que poderia ter evitado a prisão era o motorista. Mas Roberto não queria mostrar misericórdia a ninguém. Ele conversou com o juiz e o promotor para garantir que ele recebesse pelo menos uma pequena sentença. Kelvin estava realmente em coma. Assim que Mitchell esclareceu todos os detalhes do caso, ele sinalizou ao hospital que o garoto poderia ser transferido para um quarto. Kelvin permaneceu inconsciente por mais 3 dias. Foi Gabriela quem percebeu que ele abriu os olhos novamente.
Todos os dias, após a escola, a garota corria para Kelvin e ficava ao lado dele o dia todo. Ela havia se apaixonado por ele e rezava constantemente por sua saúde. Quando Kelvin abriu os olhos, ele reconheceu Gabriela imediatamente. Roberto correu para o hospital imediatamente. Ele levantou Jéssica nos braços e a girou, encontrando-a acidentalmente no corredor. "Como sou grato a você por sua irmã", exclamou feliz Roberto, colocando a garota de volta no chão e correndo para o quarto de seu filho. Claro, o milionário não poderia deixar de recompensar as duas irmãs que salvaram a vida de seu filho. Kelvin precisava de cuidados e atenção após sair do coma, onde ficou por uma semana. Roberto convidou Jéssica para trabalhar com ele. Elas e Gabriela se mudaram para sua mansão. Gabriela ajudava na casa, enquanto Jéssica se tornou a enfermeira de Kelvin, administrando o IVS e monitorando seus sinais vitais. Kelvin se recuperou rapidamente em um mês. Ele estava vivendo como antes. Jéssica e Gabriela continuaram morando na casa de Roberto. Jéssica conseguiu economizar dinheiro para sua educação e se reinscreveu na faculdade de medicina. Ela queria se tornar cirurgiã. Roberto ajudou a garota com prazer, até prometendo abrir sua própria clínica para ela quando terminasse seus estudos e ganhasse experiência. Kelvin se apaixonou por Gabriela tão profundamente quanto ela por ele. A garota continuou a trabalhar como empregada na casa, mas o garoto sabia com certeza que assim que completassem 18 anos, se casariam. Ao ouvir tal desejo, Roberto não ficou nem um pouco chateado. A diferença social entre seu filho e sua escolhida não o incomodava. Ele organizou um casamento magnífico para eles com grande orgulho. Muitos anos depois, Roberto contaria aos seus netos como seus pais se conheceram. Sua história era verdadeiramente romântica. O próprio Roberto nunca encontrou um cônjuge. Novamente, ele nunca quis um. Jéssica se tornou a médica-chefe de sua própria clínica aos 35 anos. Roberto cumpriu sua promessa. Além disso, eles se tornaram uma família agora. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião e se inscreva no canal. Para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.